Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar aí com mais um papo de desempenho. Hoje vamos falar sobre concreto com fibra. Deixa eu chamar os nossos convidados aqui. Um minutinho. Vou chamar o pessoal aqui, pera aí. Boa tarde pessoal. Vou convidar o pessoal aqui, pera aí. Vamos lá. Mais um papo de desempenho hoje, então. Vamos tratar sobre o tema aí, concreto com fibra. Os meus convidados não. Ó, aí, ó. Deixa eu ver, cadê os convidados? Olá, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Fernanda. Tudo bom? Tudo certo contigo? Tudo bem também. Tudo bem, grande Jéssica. Jéssica aí, grande engenheira aí da construtora Cirela, né? Tem muita experiência com o tema que a gente vai abordar nesse nosso papo de desempenho, que é concreto com fibra, né? Uhum. Deixa eu chamar aqui o Marco. Estou conseguindo achar esse homem. Um minutinho. Pois é, não estou achando ele. Será que ele já entrou aí? Não Ele sei, pode, né? ele pode te achar também, de repente. E pedir para ingressar na live. Beleza, enquanto isso eu vou buscando ele aqui, mas enquanto isso a gente já pode dar início aí, né? Sobre o tema aí. Bom, é um tema apaixonante, né? Eu gosto muito desse tipo de material, do concreto com fibra, né? Trabalho aí há bastante tempo com os concretos de ultra alto desempenho, que também levam fibra, né, dentro da sua mistura. E, e hoje aqui a gente veio para falar mais sobre esse tipo de material, né, sobre o concreto, muito porque a gente tem que ainda vencer algumas barreiras. E umas barreiras ainda que são muito questionáveis por alguns, né? A questão de, olha, eu não sei, eu não conheço. Bom, então começa por aí, né? Vamos se aperfeiçoar, né? E aí eu queria ver um pouquinho aí de ti, Jéssica, o que que tu, o que que tu acha sobre esse tipo de concreto, né? É novo? Não é novo? Ele já é mais antigo aí? O que que tu tem para nos falar sobre ele? Bom, assim como você comentou, é um material extremamente apaixonante, né? É um tema muito
assim, a gente cada vez começa a pesquisar, começa a ver muitas coisas, mas não é um tema novo, né? É um tema já, assim, antigo. Se a gente for buscar ali nos primórdios, já há muito tempo já tem esses resquícios de utilização da fibra, né? Tem até a referência, o professor Figueiredo usa muito na aula dele, que é o Adobe, né? Então, o Adobe já era o primeiro ali, o início, de quando começou. A gente pega a referência da casinha do João de Barro, da importância ali, né, da fibra com aglomerante. Então, a gente tem essa questão toda, já é muito antigo, mas eu acho que a questão da aplicabilidade na construção, ela é recente. Então, assim, a gente tem muita pesquisa, muita coisa na teoria, mas a gente não tem na prática. E quando a gente leva para a prática, o que a gente tem na teoria muitas vezes não se adapta. A gente tem que fazer adequações, tem que pesquisar para poder melhorar, né? Para realmente o material ter seu desempenho necessário. Então, assim, eu gosto muito do material, acredito muito na capacidade dele, né? No desempenho, tudo, mas eu acho que tem muita coisa para a gente ainda desenvolver dentro do mercado com esse material. E eu acho, né, só complementando o que a Jéssica trouxe, e tá super certo, o que eu noto também é que o mercado considera esse material usado para nichos específicos, quando na verdade hoje a gente está vendo que ele tem outros potenciais de uso, né? Então, assim, uma coisa que eu vejo muito, as pessoas relacionarem o uso de fibra a um concreto em piso industrial, para um grande volume, quando na verdade o uso extrapola em muito essa coisa nichada, né? Então, assim, acho que assim como a Jéssica falou, é uma coisa que já tem muitos anos. Se a gente for ver, os grandes pesquisadores do Brasil desse tema trouxeram há 20, 30 anos para análise, e eu acho que agora a gente está no momento de maior virada de chave, que é trazer esse material para qualquer elemento, né? Tem a barreira cultural, né? Querendo ou não, as pessoas, por não conhecerem tanto e não ter muitos cases divulgados da aplicabilidade, tem aquela certa barreira cultural. Nossa, mas será que tirar a tela e colocar a fibra substitui? Será que realmente vai ter o mesmo desempenho? Então também tem essa barreira que a gente precisa quebrar, mas que, querendo ou não, com esse aumento de custos que teve recentemente, eu acho que incentivou muito a disseminação desse material aí dentro dos nossos canteiros, né? E uma coisa legal também de se falar, né, que o concreto com fibra, ele nos possibilita ter grandes vantagens na obra, né? Uhum. Não, isso é demais. Diminuição de custo, né? A gente tem diminuição de custo, a gente tem uma agilidade maior na produção. A questão hoje nos grandes centros, assim, a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito canteiro de obra, né? Hoje aqui, por exemplo, onde eu trabalho aqui na Cirela, a gente tem 63 canteiros de obras, ativos só aqui na capital. E aí você olha os 63 canteiros, são super pequenos e você não tem espaço para fazer essa gestão de tantos materiais. E o just in time hoje está muito difícil de conseguir essa entrega dos materiais por conta da alta demanda, o mercado aquecido. Então, querendo ou não, nessa parte de logística de canteiro, de armazenamento, estoque, a fibra ela também ajuda muito, né? Porque quando você precisa de menos espaço para armazenar, né, aquela quantidade de material. Então, isso também vem muito para ajudar e dentro da logística do canteiro, né? E o legal é que, por exemplo, né, a gente tem o reforço já introduzido no concreto. Exato. Eu estou lançando o concreto já reforçado. Eu não tenho mais a minha armadura no elemento, né? Então, esse é o grande diferencial que a gente tem para o concreto com fibra, né? Eu consigo ganhar muito mais produtividade, agilidade, menos mão de obra, no caso, no canteiro de obra. Isso é fantástico, é fantástico. E eu diria que até qualidade, né, Roberto? Eu acrescentaria na qualidade final do seu produto, querendo ou não, também ajuda bastante. Verdade. Um aspecto disso que vocês estavam trazendo, né? Concordo, assim, 100%. A gente elimina essa etapa de colocação do reforço nas formas. E outra coisa que eu fico pensando também é o reforço inserido na matriz. E talvez o pessoal que está nos ouvindo tenha pensado sobre enquanto a gente está conversando. Ele elimina aquela questão tão importante para a gente do cobrimento. Exatamente. Na construção, na vida real, toda vez que a gente coloca
em defasagem o cobrimento em relação ao projeto, em relação às normas, a gente está automaticamente pecando em vida útil, né? E na durabilidade daquela edificação. Então, uma das coisas que a gente pensa também se relaciona muito com isso, né? Eu tenho material com comportamento estrutural muito satisfatório e eu já estou, vamos dizer assim, garantido nesse embutimento da fibra na matriz uma durabilidade, né? Eu elimino todo aquele problema que a gente teria. Também por isso a otimização, né? Se a gente pensar nos grandes concretos. Olha aí, quem chegou? Consegui chegar. Tudo bom? Do bom. Tudo bem aí, gente? Consegui chegar. Tô longe, mas consegui chegar. Eu tô no É o sul de trânsito. Minas aqui. Não, eu tô no sul de Minas. Aqui o sinal vem mais devagar, né? Você sabe que aqui... Tudo bom, Marco? Tudo bem aí, Prazer gente? aí. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Prazer te ter aí na nosso bate-papo hoje, aí, falando um pouco sobre um dos temas aí, né, do que tu é expert aí, assim, que é o concreto com fibra, né? Então, a gente estava discutindo aqui já, de cara aqui, sobre as vantagens, né, sobre se o concreto com fibra ele já é um material novo, a gente desenvolveu, a gente que inventou, né, ou não, ele já veio de outros anos aí, de outras décadas, de outros países, inclusive, né? E para aqueles que estão nos assistindo aqui, o Marco, ele é o coordenador, né, do CT303, do Ibracon ABS, onde a gente elabora várias práticas recomendadas e uma delas foi a precursora das novas normas aí para concreto reforçado com fibra, né? Então, um tema que foi discutido muito tempo, né, Marco? Não foi de agora, Sim, sim. vamos resolver criar um negócio novo aí para se incomodar, né? Às vezes o pessoal pensa que é coisa nova, né? Às vezes o pessoal pensa que é alguma coisa nova. Eu costumo dizer o seguinte: o concreto com fibra já não é uma inovação mais. O que é inovação é a forma de aplicá-lo, de usar nas estruturas. É assim que a gente tem. Então tem coisa nova acontecendo da aplicação de tecnologia do concreto com fibra. Mas eu pelo menos já tenho 25 anos de estrada aí de concreto com fibras. Né, o Roberto lembrou bem, a prática recomendada do Ibracon ABS, nós publicamos em 2016, há 5 anos atrás. Só que nós começamos, para chegar nisso, nós começamos em 2011. Então, que o mercado ficou tão preso, né, as pessoas ficaram tão presas a piso industrial, imagine que só serve para piso industrial, né? E tem uma infinidade de possibilidades de aplicação aí. Não é uma panaceia, vai resolver todos os problemas do mundo, mas a gente precisa ter os olhos criativos para os sistemas estruturais que a gente usa com armadura de reforço, né? Seja ele armado ou protendido, para enxergar possibilidades inovadoras. É esse o desafio. O desafio é enxergar possibilidades inovadoras de aplicação. Isso aí, o Rangel aqui, engenheiro Rangel aqui, amigão aí, já tá te mandando um abraço. Aí, eu falo que Ô, Rangel, Laje, tudo bem, meu caro? Tudo bem? Um abraço também. Ele também faz uma pergunta bem interessante aqui, né, que foi até comentado pela Fernanda, eu acho, ali. Ele comenta, né, o cobrimento sempre vem uma dúvida na cabeça, né? Temos cobrimento mínimo, temos um cobrimento máximo, por exemplo, né, do concreto reforçado com fibra. Quem é que comenta sobre isso aí? Cobrimento da fibra? Projeto é o Marco. Viu? Cobrimento da fibra? Não. Na verdade, o cobrimento do reforço, né? E o reforço é a fibra, né? Como é um elemento descontínuo e de diâmetro bem pequeno, vamos imaginar que eu tenho algum problema de oxidação, uma fibra de aço, por exemplo. Se eu tiver, eu tenho um problema localizado num segmento pequeno, não é generalizado. Então, eu não tenho preocupações com cobrimento, não. Você pode perder. É inevitável que uma fibra ou outra fique na superfície, mas você perde uma ou outra fibra, mas não perde o reforço na seção como um todo, né? Então, é uma preocupação a menos. Uma preocupação a menos de cobrimento.
Concordo. Um grande item, né, que a gente tem que se preocupar é que nós temos a 16938, que é a de qualidade, né? Controle da qualidade. Controle de qualidade. Então, se tu tá num ambiente de extrema agressividade, tu vai trabalhar com uma reforço de aço, né? Então, Vamos lá. A gente tem que pensar dessa forma também. Existem outros tipos de fibra que são capazes de fazer com que o teu elemento seja estrutural, seja autoportante e tenha a sua resistência, né? Ou buscar por uma fibra galvanizada, se tiver que ser de aço mesmo, né? Teria que buscar outra solução. Eu acho bacana, Roberto, desculpa, Marco, mas só não para fazer fica... um gancho, como você falou sobre a norma de controle de qualidade, e talvez quem está aqui nos assistindo não esteja tão inserido como a gente está em entender esses lançamentos de norma e o que está acontecendo, acho que seria bacana, Roberto, assim, falar um pouquinho sobre essas normas e o que elas trazem para a gente em termos de facilidade no mercado, porque eu acho que, assim como a gente estava falando inicialmente, uma das coisas é aqueles mitos de mercado, ou são aqueles costumes que a gente tem que quebrar, né? Mas a outra coisa é a segurança de um embasamento em norma técnica, né? E que bom que hoje a gente conta com isso. Mas vamos deixar o pai das normas falar aí, Marco. Mas é muita... Eu vou falar uma coisa para você, viu, Roberto? Eu tenho 3 filhos, né? Mas essa paternidade é muito. Vou dividir, a Jéssica também participou aqui. Mas eu acho que, só para dar um panorama geral aí, mas tem muitos pais e muitas mães nessa história aí. Eu acho que... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico feliz porque tem bastante gente envolvida. Quando eu vejo o ITT também envolvido em mais coisas, é muito legal ver isso, muita gente se envolvendo e muita coisa acontecendo, né? Mas eu acho que isso que vocês chamam a atenção é importante porque até saírem as normas, todo mundo perguntava para mim, bom, mas tem norma para amparar isso tudo? Tem norma, tem norma, tem norma. E a norma é uma segurança para a sociedade, né? A norma é um instrumento de segurança para a sociedade. E quando a gente fala sociedade, nós profissionais somos da sociedade, consumidora da sociedade, o produtor das fibras é da sociedade, o produtor do concreto é da sociedade, as construtoras são da sociedade, ou seja, é um documento que dá um resguardo para todo mundo. É perfeito? Não é perfeito, mas ele chega num ponto que a gente consegue avançar na aplicação da tecnologia com segurança, né? Então, o que nós tínhamos até agora é somente uma norma de fibras de aço, que foi de 2007, do produto fibras de aço. Como em geral nós temos 3 materiais básicos das fibras, né? Materiais metálicos, que é o aço carbono, pode ser o comum, ou como a Jéssica falou, o galvanizado, né? Nas possibilidades. Dentro dos plásticos, né, as poliméricas, você tem o polipropileno, tem o polietileno, tem aí o PVA, são os mais comuns aí, né? A poliamida são os mais comuns que tem aí. Eu estou tentando, a gente chama de fibra de vidro, mas eu estou tentando, acho que a gente errou assim, né? Quando a gente fala de metal, o aço é um metal, né? Quando falamos de polímeros sintéticos, estamos vários polímeros sintéticos. E aí quando fala vidro é o quê? Vidro é uma cerâmica. Fibras minerais, poderia chamar fibras minerais, porque a gente chamou fibra de vidro, mas poderíamos chamar fibras minerais. Por quê? Uma fibra mineral é o vidro, nós temos o próprio basalto, né? Tem outros tipos de fibra. O que tem, nós chamamos hoje, se tivesse que rever a norma, eu já chamava de fibras minerais, né? Que daí você chamaria o vidro, o basalto e assim por diante, né? Na revisão a gente faz isso, tem que fazer isso. Vai ter que fazer isso aqui para ficar mais amplo, para você contemplar outras coisas. Então, basicamente, hoje, antes só tinha as fibras metálicas, né? Hoje, as 3 tipos de fibras têm norma. Então, do produto fibras, nós estamos amparados pelas normas. Do produto concreto, quando você adiciona fibras, você muda o comportamento do concreto. Portanto, você tem que ter norma para você controlar a qualidade deste compósito que associa o concreto com as fibras, que é a que o Roberto citou, que é a 16938, que é o controle da qualidade.
Quando você fala do controle da qualidade, você estabelece ensaios para avaliação de desempenho. Então, ali, quando você tem ensaios de avaliação de desempenho, tem mais duas normas, a norma de flexão e a norma de ensaio de flexão e ensaio de duplo funcionamento, que no controle da qualidade vão dar assim, sustentação à qualificação do concreto com fibras e ao controle tecnológico do concreto com fibras. Então, aí a gente tem todo o arcabouço de controle da qualidade. Aí tem uma norma de projeto, que é 16935, e agora estamos finalizando numa revisão aí que está acontecendo da 14931, que é de execução de estruturas de concreto, onde entra também a execução de estruturas de concreto reforçado com fibras, né? Então eu acho que a gente vai ficar num estágio... E olha, vou dizer uma coisa para vocês, não estou querendo achar que nós somos muito melhores, mas eu acho que um arcabouço de normas assim, bem fechado, a gente não conhece países que tenham alguma coisa bem assim, estruturada do ponto de vista, né, desse arcabouço, né? Como disse, tem muita coisa para aperfeiçoar nas normas, né? Mas acho que a gente está numa posição bastante interessante aí do ponto de vista normativo. E o bom disso, né, Marco, é que foram feitos por, como você falou, eu brinquei, né, o pai daí, né, mas tem vários pais, mães, tio, sobrinho, né, e teve uma participação maciça de muita gente, não é só... Não, foi só oxa, gente. professor. Não, tem pesquisador, tem produtor de fibras, tem pessoal de concreto, tem pessoal de laboratório, tem projetista, tem executor de estruturas, né? Tem muita gente aí envolvida nisso, entendeu? Por isso que eu não quero ficar com essa paternidade. Eu ajudo a facilitar. Eu estou aqui, hoje nós viemos, eu, minha esposa e minha filha, minha mãe veio também, mas minha filha está indo embora para o Canadá, viu, Jéssica? Daqui 15 dias eu já tinha te falado, né? Então eu estou aqui despedindo, como pai chorão aqui, despedindo. Aí fiquei pensando, falei assim, gente, esse negócio de fibra aí também, não quero, eu ajudo a facilitar, mas tem que soltar para o mundo. O mundo tem que cuidar. A gente ajuda aí, criar, né? Mas eu olho para minha filha agora há pouco e falo assim, pô, Marina, eu estou ajudando você a ir embora, que pai desnaturado, mas você tem que ir para o mundo, tem que lutar. É que nem a norma de fibra, ela tem que estar aí, quanto mais pessoas envolvidas, melhor, né? É isso aí. A Jéssica trabalhou muito, agora abandonou, né, Jéssica, esse caminho, mas esse logo volta para esse caminho aí, viu, Jéssica? Tô voltando aos pouquinhos, vou com calma agora. Eu brinco que eu não abandonei, eu mudei a aplicação agora onde a gente pode colocar a fibra, entendeu? E aí os outros, como disse o ITT, também de cabeça nessa história, isso é legal. Entendeu? Eu acho que um ponto importante dessas normas, assim, que a gente, pelo menos eu percebi quando a gente começou depois que publicou e começou a divulgar bastante, foi o interesse dos laboratórios em se qualificarem para fazer os ensaios, porque antes de ter a norma, era uma dificuldade que a gente tinha até em pesquisa mesmo, assim, vamos fazer um estudo dentro da empresa, mas tinham poucos laboratórios capacitados que tinham para a gente fazer, né, os ensaios, e o controle é extremamente importante, né, que a gente leva para dentro da obra uma parte do controle, por exemplo, que você tinha na siderúrgica do aço, e aí, quando você passa a ter o concreto com fibra, você leva para dentro, né? Então, eu acho que a norma foi muito importante também para a gente balizar isso, né? E ter uma métrica ali para incentivar também os laboratórios a se capacitarem para esse tipo de ensaio. Isso, e eu acho, Jéssica, que nessa linha também, a gente que está bem inserido dentro da academia sabe que muitas vezes acontece aquele preconceito, assim, de acharem que por um material está sendo tratado academicamente, que ele não tem possibilidade de ser utilizado, que ele é uma coisa muito distante da realidade. Assim, eu enxergo movimentos que já aconteceram com concreto altadensável alguns anos atrás, e hoje a gente sabe da aplicação dele, a gente percebe, né? E tanto você, Jéssica, quanto o Marco estão inseridos nessa questão da viabilidade do mercado usar esse produto, que não é mais inovador, mas que ainda precisa de um incentivozinho a mais, né? E pensando nisso, assim, eu acho, né, talvez com otimismo, que o próprio concreto com fibra ter norma e estar alcançando outros usos, ele pode puxar com ele o trenzinho dos outros concretos mais avançados, né? Então, assim, a gente sai do concreto tão convencional, vamos dizer assim. Estamos aqui com o Roberto, que trabalha com dosagem de concretos de alto desempenho. A gente tem uma série de concretos que vão utilizar
fibra de alguma natureza para viabilizar a propriedade mecânica, né? Então, a gente está aí falando de ECC, concreto flexível, ou HPC. Não existe receita mágica, existe o uso de fibra, né? Então, queria ouvir de vocês também se vocês imaginam que a gente possa estar com as fibras, assim, puxando esse cometa dos concretos de alto e ultra alto desempenho. Ai, Roberto, esse gancho é seu, Roberto. Eu não tenho dúvida, que vai puxar. Até por isso que, na verdade, até já puxou, né? Porque nós no CT 303 já estamos aí elaborando práticas recomendadas sobre o uso, né, e dimensionamento, especificações de estruturas em UHPC. Então, já é o começo. Então, já foi puxado, eu diria que já foi puxado. Agora é só desenrolar aquele novelo, né? Vamos desenrolar o novelo. E eu vejo uma coisa assim que a gente ainda no Brasil vai sentir ainda, que a gente precisa melhorar isso. A gente já tem normas, igual o Marco falou. São as melhores? Não, são as melhores que a gente tem hoje. E a gente vai evoluir junto com o processo. E sempre com segurança, isso que é importante. A norma nos garante uma segurança muito boa. Então a gente vai melhorando, aperfeiçoando ela. Só que eu tenho uma questão assim que nós temos que urgentemente fazer uma força-tarefa aí, Make Brasil, todo mundo junto, é produzir as nossas fibras. Conseguir ter fibras de qualidade. Não que a gente não tenha fibra de qualidade, a gente tem, mas produtos nacionais, né, que a gente consiga aí talvez até baratear. E não é nem questão de baratear, mas assim é ter um mercado que consiga atender se o mercado começar mesmo a consumir. Né? Esse é um grande desafio que a gente vai ter também no mercado. Então as empresas aí de fabricantes de fibra devem produzir fibras com especificações muitas vezes para um determinado projeto. E isso, muitas vezes, a gente não consegue. Eu só tenho que buscar fibra importada. E que acaba aí onerando muito, né? Em função de preço de dólar, que é o que vai regir todo o mercado de internacionalização, né? Além do problema de frete, né? Que hoje é uma coisa que a gente está tendo Sim. bastante, às vezes os prazos também. E eu acredito muito nisso também. Da fibra nacional, ela é uma tendência, eu acho que realmente a gente vai precisar. Porque hoje, muitos projetos, às vezes a gente vê, vamos fazer uma solução com fibra, mas aí às vezes não tem a fibra no mercado, não atende o prazo, porque até você receber. Então, eu acho que é um movimento muito importante da gente incentivar aí para produzir. Até porque, né, o cimento, por exemplo, é tudo cada país produz o seu. E é diferente. Se você pega a norma do cimento aqui, você pega o cimento lá fora, é totalmente diferente, assim, se você for comparar. E eu acho que a fibra também pode acontecer isso. Talvez a fibra que a gente vai produzir aqui seja para atender a necessidade do produto brasileiro, né? Então, assim, também pode ser uma opção. Vocês chamam a atenção disso. Eu acho que nós temos que trabalhar junto com as empresas para construir autonomia das fibras para o mercado nacional. Nós somos muito dependentes das fibras importadas. O Roberto citou aí, variação cambial é uma ameaça. A Jéssica citou a questão do frete. O frete internacional não é por conta de só encarecer. Esses dias eu estava lendo uma matéria, por conta dessa logística do mundo todo, né? O frete encareceu por conta disso. Acentuou-se na questão da pandemia, por uma questão de consumo, e contêineres que vinham da China na faixa de 3, 4 mil dólares estão chegando a 12. Então você pega aí algumas fibras que vêm 10 toneladas, 10, 12 toneladas num contêiner, já encarece $1, $1,20 por quilo de fibra. Certo? É muito caro. Então você vê movimentos de fabricantes. A fibra de metálica, aço já tem fabricação no Brasil, então a gente já não tem, tem autonomia para isso. As fibras poliméricas já existem muitos fabricantes nacionais, mas agora eu tenho acompanhado 2 ou 3 aí que estão começando a chegar com as fibras já no nível próximo dessas fibras importadas.
Então nós vamos ter nas fibras poliméricas isso também. E recentemente a fibra de vidro vai ser mais complicada para ter fabricação nacional, porque ela precisa ser o álcali resistente. Mas esses dias eu conversei com uma pessoa e nós temos produção no Brasil de lã de rocha, que o pessoal usa para algum isolante térmico acústico em alguns componentes aí de divisórias, telhas, que já começaram a abrir. Nós temos recurso natural para isso, né? Não dependendo, porque o vidro depende do dióxido de zircônio, que começa a encarecer, então, de repente, a fibra de basalto pode ser uma produção que possa caminhar. Já tem gente interessada em caminhar com isso. E ela mata 2 coelhos numa cajadada só, né, Roberto? Já faz a fibra descontínua e já começa a produzir fibra para as barras de polímeros reforçados com fibras, e assim por diante. Nós estamos assim, e hoje, se vocês me perguntarem qual a minha maior preocupação, é ajudar a construir autonomia de fabricantes nacionais para que a gente não dependa da importação dessas fibras. Porque eu tenho medo de a gente conseguir perder um gap aí agora, ter um gap de fornecimento de fibras e numa situação dessa, alguma retração na solução em alguns tipos de aplicação, entendeu? Então esse é um desafio agora, mas já tem gente movimentando, eu fico feliz por isso. Entendeu? É isso aí, o Fábio Sarau está nos assistindo aqui, já falou que é isso aí, esse é o caminho aí. E até eu estou vendo aqui que o Alexandre Petri da Compost também ficou bem faceiro com a tua ideia aí de produzir fibra nacional. Por que será, né? Tem uma pergunta mas aqui. Pode falar, Roberto, depois eu comento. Não, eu ia comentar aí, se o pessoal entrou aí, o Alexandre comentou, é outro caminho também, porque quando a gente, não tem a ver um pouco com o assunto, mas são as barras de polímeros reforçados com fibras, né? Que a gente está tendo, né, as coisas estão acontecendo, a prática de Bracon, Roberto, ainda eu não consegui ligar essa semana, eu juro para você que eu vou ligar para a Arlene e perguntar quando vai sair a publicação das práticas recomendadas. Mas você quer ver um caminho interessante para barras de polímero reforçado com fibras? É juntar com as fibras descontínuas do concreto para controle de fissuração. Se você controla a fissuração, você ganha, né? Então, nós temos uma infinidade de possibilidades para frente. E, do outro lado, o mercado das armaduras metálicas, né? Esses dias eu fui participar de uma live do Sinduscom, onde estava lá o pessoal da Gerdau, nada contra, são todas, não estou brigando com as siderúrgicas não, longe de mim isso, mas eles já falando do grafeno, né, a própria Gerdau já está com uma empresa de produção do grafeno, não sei como é que eles vão fazer para melhorar, para usar nas armaduras metálicas. E de outro lado, a Arcelor já está disponibilizando um aço CA50S de alta resistência, quando eles vão chegar lá a 70, 60, 70, 600, 700, deixa eu ver, megapascal de resistência à tração. Então tem muita conta, e aí vai pela conta do nióbio. Então o nióbio e o grafeno são os amiguinhos aí das siderúrgicas que nesse momento vão começar a dar um up aí em muitas coisas, né? Mas tem muita coisa acontecendo. Eu chamo, assim, é bom que o setor da construção civil fique atento a tudo isso que está acontecendo. Está tudo turbulento. E eu só chamo a atenção uma coisa, também, mais uma, né? Que a gente procure informação correta, informação certa sobre as coisas, sobre ensaios que são feitos com gente que sabe que está fazendo, que tenha conhecimento das coisas, né? Então, precisa ter essa, porque nós temos muita desinformação. E desinformação, ela pode ter 2 caminhos, assim, por 2 motivos. Ou é uma desinformação porque as pessoas não conhecem o assunto, dão uma informação errada, ou uma desinformação proposital. A desinformação proposital confunde o mercado, prejudica todo mundo e só faz mal. Então, esses cuidados a gente precisa tomar, certo? Verdade. Concordo com tudo, assina embaixo aí. O Diogo Medrado aqui, assim, ele faz uma pergunta, né? Sou fornecedor de caixa de passagem para paredes de concreto e gostaria de saber se a presença da fibra tem algum impacto na degradação do plástico. Eu acho que as caixinhas de passagem, né, para pontos elétricos, né?
Se tem, Se ela não foi, se ela na composição não tiver PET, não tem preocupação, né? Ela precisa ser estável no meio alcalino. Então o PET a gente sabe que não é estável, né? Se é polietileno, não tem problema, certo? A gente tem as instalações elétricas todas, né, independente, assim, também, então... E tem as fibras também, né, que a gente tem, querendo ou não, se não sair do PET já é importante. Resumindo, independente se for concreto reforçado com fibra, se for concreto armado reforçado com barra, o teu problema vai ser o mesmo sempre. Né? É a qualidade do concreto que pode danificar o teu material, né? Não muda qualquer em nada solução. a natureza da matriz, né? Não, não. Deixa eu ver. Eu acho que, já que o Marco comentou sobre a informação, né, e sobre, eu concordo plenamente, a gente conversa muito, né, a gente diz isso, pelo menos na instituição que a gente trabalha, existe muita informação hoje, né, que a gente precisa cuidar qual é a qualidade da fonte que a gente está buscando, né, e para quem está nos ouvindo aí, Marco, Roberto comentaram antes sobre prática recomendada, sobre instituições do peso do Ibracon, né, por exemplo. Então, eu sei que vocês estão aí na pressão do lançamento dessa prática, mas de repente até depois a gente deixar no comentário aqui do papo o link onde o pessoal vai poder estar adquirindo, vai poder estar se informando, né? Porque eu acho que assim, nós precisamos, e para quem não sabe, né, a prática ela acaba sendo uma versão mais amigável da norma, uma versão mais próxima do profissional em termos de interpretação, em termos de validação. Já tivemos e já temos práticas relacionadas a outros pontos, né? De novo, o concreto autodensável que eu citei é um dos exemplos, né? Que tem uma prática recomendada para o seu uso. Então, eu acho que a gente pode até combinar de deixar de comentário depois no papo o link para o pessoal poder ficar atento aí, onde a gente vai ter isso em breve. Muito boa, Nanda. Até assim, ó, sugiro aqui, ó, edição com Ibracon aqui, ó, concreto com fibra, tá? Tem outras edições que também é possível adquirir, né? Quem é sócio do Ibracon ganha, recebe isso aqui. É a minha leitura de domingo, depois da missa, né? Então, assim, é muito boa a revista tecnicamente, né? Tem muitos artigos técnicos muito interessantes e essa edição aqui é praticamente toda ela com concreto reforçado com fibra, né? Então, assim, informações a gente tem muita informação, né? Basta adquiri-las e saciar com essas informações, né? A mente da gente. Tem um artigo muito bom do Marco, né, nessa edição aí, que fala bastante. Adorei as fotos, Marco, do que estão nessa edição aí, ó. Você, Jéssica. Eu olhei e falei, acho que eu conheço essas fotos de algum lugar. Gente, eu estou num lugar escuro, mas é o único lugar que pega direito aqui e eu estou sem luz. Então, eu vou pedir desculpa, mas eu continuo aqui ainda. Está meio escurinho, mas eu estou aqui. Tá? Eu acho que a gente podia até colocar aqui, para quem quiser seguir o Instagram do Ibracon, porque vai divulgar por lá, assim que tiver à venda, né, as práticas recomendadas. Então, quem quiser estar acompanhando para ver que assim que tiver disponível, a gente vai disponibilizar por lá o link para a compra das práticas. Verdade. Na verdade, a prática recomendada de concreto reforçado com fibra já está lá, já está disponível. A das barras, né? Ela é só online, né? Versão impressa não tem. Versão impressa não tem, né? Mas vale a pena. Garanto porque eu comprei a minha, então eu tenho ela. É isso aí. Então, assim, ó, eu vejo assim uma preocupação muitas vezes também principalmente dos calculistas, Marco, com relação ao dimensionamento, né? Porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma segurança quando eu vou dimensionar uma armadura num elemento de concreto, por eu ter um elemento contínuo, né? Eu garanto que eu estou posicionando aquela barra, ou seja, em toda a seção, em todo o comprimento, todo o vão da minha estrutura, eu garanto que eu tenho aquela área de aço de reforço, né? E quando a gente pensa assim, ó, eu tô misturando concreto com fibra, tô lançando aquele concreto
como eu garanto que eu vou ter aquela continuidade, né, de reforço em todas as sessões, para que não tenha um ponto na estrutura que o meu reforço não seja satisfatório, né? Você sabe que na sexta-feira eu estava conversando às 6 e pouco da tarde com um projetista. A discussão era sobre capeamento de lajes alveolares utilizando concreto com fibras, né? Ele está um pouco resistente, eu falei, é natural, porque você nunca vivenciou essa realidade, né? Então, a laje alveolar são placas, e eu tenho um capeamento que solidariza essa laje alveolar. Aí ele fez a seguinte pergunta para mim, mas se eu pegar a armadura, a força de tração que eu consigo colocando uma barra da tela, né, uma certa área de aço numa seção transversal, se eu aplicar a máxima força que eu posso aplicar, se eu colocar fibra eu consigo? Eu falei, não vai conseguir. Só que se você aplicar a máxima força possível que eu colocar na barra, a deformação vai ser excessiva, você também não vai poder usar essa máxima força de tração na armadura, porque a deformação vai ser excessiva. Então não dá para você comparar isso para falar que tem que ser equivalente, né? Eu falei, o que eu garanto para você é o seguinte, quando eu coloco a fibra, eu tenho na seção toda a armadura que reforça. E quando você coloca uma armadura, você vai ter só numa posição da armadura. Certo? E eu costumo brincar e dizer o seguinte, né? Eu sou adepto da homeopatia, certo? E tem um amigo meu que o pai dele, a família toda era de farmacêutico, ele fala assim, Marco, esse negócio da homeopatia é água com xixi de piscina, não funciona, isso aí é tudo ilusão, né? Bom, tirando todos esses comentários ao lado, é o seguinte, a fibra é que nem a homeopatia. Só que eu sei que tem determinadas coisas que eu tenho que tomar um antibiótico para resolver um problema. Então, o esforço localizado num ponto extremamente ali, que eu caí, fiz uma cirurgia na perna para conter a infecção, não ia conter com a homeopatia. Eu tive que tomar um antibiótico, certo? Então, algumas situações, a gente precisa saber que é só com a armadura que eu vou resolver. Só que tem outras situações, com fibra eu resolvo. Ou ainda, uma ação conjunta de armadura com fibra. Certo? Eu ia então, puxar exatamente nesse ponto, Marco. Não é nenhuma heresia pensar em armadura junto com fibra. Não é nenhuma heresia. Talvez, na tração pura, a fibra vai ficar muito aquém de uma armadura. Só que no cisalhamento, a fibra vai ficar pau a pau com a armadura. Então aí eu começo a imaginar, olha, eu posso pensar numa armadura longitudinal sem estribos, porque aí a fibra pode fazer o papel do estribo. Então aí eu já economizo a questão do estribo, economizo mão de obras e uma série de coisas. E outro aspecto é o seguinte, às vezes o pessoal só quer baratear. Não é só a questão do barato, certo? Se barateia o material, pensa no processo também. Aí a Jéssica sabe melhor do que eu que é a questão do processo, porque às vezes a solução de concreto com fibras, ela é mais cara, mas se você conjugar com o processo de produção, a solução pode ficar mais barata. E aí você pode ter vantagem. Entendeu? Então esses aspectos que são importantes. Né? O estudo de viabilidade, né? É muito importante. Antes de qualquer coisa, tem que estudar a viabilidade. E, eventualmente, se você tiver uma condição extremamente favorável de fornecimento de armadura numa região, ela vai ser vantajosa em relação à solução com fibras, e não é nenhum crime. Certo? Porém, em algumas outras situações ou regiões, a solução com fibra pode ser mais vantajosa. Então não existe solução única. Tem que ter essa versatilidade de possibilidades. Radiez, nós temos tido bastante sucesso com radiez em concreto com fibras. Muita coisa, né, Jéssica? Já fizemos várias coisas assim. Certo? E tem muita coisa caminhando com radiez. Mas também eu falo o seguinte, ó, também não é nenhum crime eu imaginar num ou outro ponto ali do radiez, eu vou colocar uma armadura de reforço, porque deu um pico ali de esforço que, se eu não colocar um antibiótico ali, a homeopatia não vai resolver. Então, pumba, dá um pinguinho ali de uma armadura. Mas na solução combinada toda, acho que pode ser interessante o concreto com fibras junto com a armadura. Que, por exemplo, que nem em Radier, né? Em Radier,
concreto com fibra, muitas vezes, aonde nas extremidades, né, nos cantos, aonde nós temos um acúmulo de tensões, muitas vezes não é viável Conseguiu uma fazer luz aqui. concreto com fibra, né? E Não, aí tem que... a gente reforça com aço, reforça com outra solução, né? Muito importante isso. Mas acho que eu essa é acho uma que essa é a das... tendência. Oi, desculpa. O delay aí. Eu acho que essa é uma barreira também, assim, quando surge um produto inovador, me parece que, assim, as pessoas querem, ou ele tem que ser usado para tudo, ou então ele não presta, né? Então, assim, isso é uma das coisas que a gente vê. Ah, mas numa situação assim, assim, assado, de um tabuleiro de um viaduto. Não, gente, calma, né? A gente não quer... Não é tudo. Nós não estamos criando água, né? Que só existe ela para tudo, a gente está criando Bom, e o Roberto usa água para fazer cerveja, né? Então tem um beneficiamento. Mas assim, a gente está trazendo um produto e precisa ser entendida a limitação do seu uso, né? Então, quando a gente fala de buscar informação, é justamente isso, porque isso é uma das coisas que a gente bate muito nessa tecla no ITT. Entenda seu produto para entender suas limitações, né? Claro, E, claro. assim, a limitação está relacionada com a aplicação. E para a gente não fazer aquelas análises rasas que normalmente são feitas com produtos menos convencionais. Ah, mas é mais caro. Ah, mas é, né, assim, comparações que a gente vê sendo feitas a um nível muito superficial que inviabilizam o produto, né? Então, realmente, mas nesse uso foi melhor aço. Ótimo, então a fibra não é para isso. Vamos avaliar outro cenário, né? Então, o pessoal não achar que nós vamos desenvolver um produto mágico e que só ele vai ser para todas as coisas, né? Claro, e a gente, eu e o Marco, a gente teve até uma experiência bem legal pensando dessa forma, nesses estudos, porque quando começou essa questão da fibra, a gente, né, vamos fazer torres baixas, né, o TR+3, TR+4. É ótimo, colocamos. E aí a gente começou a fazer um estudo teórico para outras tipologias, né, Marco? Pensando em várias alturas. E a gente viu que tinha tipologias que não viabilizava, nem tecnicamente, nem financeiramente. Então você tem que analisar muito bem onde pode ser aplicado. E nem por isso o material deixa de ser bom, né? Realmente que para aquela tipologia ali não se enquadrava, né? E é uma parte muito importante da viabilidade da solução para aplicabilidade. Verdade. Essa clareza é importante ter. Não pode nem o céu, nem o inferno. Tem um equilíbrio que tem que saber. E aí que entra o técnico, é quem conhece do assunto, para saber dosar o equilíbrio e saber isso aí de uma forma adequada. Agora, também, a gente tem muito espaço aí para melhorar a questão de aplicação, de tecnologia, né? Porque como é diferente, o concreto com fibras é diferente de um concreto armado, que são dois materiais. Concreto com fibra é um só, então ele depende essencialmente de tecnologia de concreto. Então esse profissional na área de tecnologia de concreto, ele é extremamente fundamental para isso. E a maioria das construtoras acabaram delegando para as concreteiras o papel de tecnologista de concreto, né? Sem querer desmerecer a capacidade técnica das concreteiras, mas ela está olhando o concreto dele, os insumos dele, o produto que ele está oferecendo. Alguém da construtora ou alguém por ela contratado tem que cuidar do material, né, dessa tecnologia, para atender o requisito do projeto e atender de forma adequada. Então, cada vez mais tem demanda por esse tipo de profissional para conseguir atender a aplicação de forma adequada. Entendeu? Às vezes o pessoal aplica de forma errada e fala, não serve. Né? E joga fora o bebê com a água do banho e tudo, né? Joga tudo fora, né? Não salva nem o bebê. Então, precisa pensar nisso, daí vai para um outro banho, vai caminhando. A Todos gente esses também aspectos são importantes. a gente tinha muito isso no mercado também, quando falava em concreto com fibra, se logo imaginava assim, aquele concreto mais seco, aquele concreto que fica firme, que não tem uma reologia muito boa, não tem uma fluidez. Isso, com o tecnologista do concreto, a gente consegue sim fazer concretos que tem uma boa fluidez, sem quebrar. Em alguns casos, eu não vou ser tão audacioso. Eu orientei alguns trabalhos aí que a gente consegue sim fazer concreto autoadensável com fibra. Mas não vamos para o autoadensável. Vamos trabalhar numa classe aí S160, ou seja, um concreto com uma fluidez muito boa e com fibra.
né? Então, assim, ó, tem como fazer isso. É trabalhar com a tecnologia do concreto, realmente, né? Um item muito importante, porque é ele que vai ser o teu elemento, não é mais concreto reforçado com aço, com barras, né? É um concreto reforçado com fibra, pronto, único. E até a questão da viabilidade é muito importante que se tome esse cuidado, né? Foi falado, eu estou reforçando aqui, né? Não é só ver a viabilidade econômica, não vou comprar mais o aço porque eu vou comprar fibra. Eu tenho que pensar também na mão de obra, na minha execução da mão de obra, tempo de execução, tempo que eu vou ter de posicionamento das minhas barras que eu não vou ter mais. Então, são grandes... não é um único responsável por essa estudo de viabilidade. Envolve o calculista, envolve também a parte de equipe, né, de produção e execução no canteiro de obra, né? Não, e a gente tem que levar tudo em conta, porque são vários parâmetros, né? Então, a equipe de execução, a questão do armazenamento mesmo do aço, que você tem um custo mais elevado na obra, onde você vai colocar, o local, essa gestão que tem que ser feita também. Então, tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração. E eu vou te falar, a gente chegou a fazer um estudo bem aprofundado e até questão de acidentes é muito importante você levar em consideração, porque você diminui muito o seu risco de acidentes. Porque a gente tem, quando você pega, por exemplo, uma empresa, vamos aplicar a solução em uma obra. Você consegue pegar um histórico de acidentes, estratificar, por exemplo, e ver quantos acidentes eu tive por causa de tela, por conta de barra. E aí todo acidente tem um custo, além do mais importante que é a vida da pessoa, mas tem um custo para a empresa daquilo também. Então, você reduzir o risco de um acidente também tem que ser considerado na viabilidade da solução, né? Concreto com fibra também é saúde, então, né? Olha, por isso que é bom também, viu, gente? Tomar sempre de manhã um copo d'água com um pouquinho de fibra, porque aumenta. Apesar do pessoal da área de recursos humanos falar muito de... Como é? Que a gente tem que ser resiliente. Resiliente. Fibra dá tenacidade. Tenacidade é resiliência mais deformação plástica. Então, fibra dá mais do que resiliência. É melhor do que só resiliência. Exato. Não, faz muito mais bem do que qualquer outra coisa para ser resiliente. Temos aí uma ilustre participação também do nosso grande amigo Tomás Morotti, lá do Equador, aí, dando uma saudação para todo mundo aí também. Né? Estamos aí muito com bem, participação grande. Bom, pessoal, só para... A gente poderia ficar aqui falando a noite inteira ainda, né, sobre isso, que eu acho que somos 4 pessoas aqui assim que tem muita gana e gosta muito desse tema, né? E a gente também tem muito para contribuir ainda para isso. Eu acho que é uma evolução. A gente deu os primeiros passos, temos normas, temos grandes empresas já aplicando o concreto com fibra. Em piso já é normal, isso já era comum, né? Agora em elementos, né? Isso que é o grande diferencial. Então, aplicando em elementos aí, acho que a gente tem que avançar nisso. Queria agradecer, então, aí a participação ilustre aí do professor Marco, da Jéssica, tá? Muito obrigado. Vocês aí... A Jéssica em São Paulo já tá de feriadão, tá indo de feriadão, né? Eu fui para a obra hoje, não tem feriado aqui não. Eu achei que estava. Não, a gente trabalhou aqui hoje. Então somos 2, somos 3, somos 4 aqui, eu acho. Não sei se o Marco trabalhou também. Não, eu não, eu tô de folga mesmo. Eu tô de folga aqui, eu só tô... Mas aí... É projetista, né? Aí consegue folgar, a gente na obra ali, laboratório, não dá. Vocês não sabem de quem trabalha com projeto quando é bom quando vem chuva. Quando vem chuva, sossega a obra, dá mais sossego para quem está no projeto. Não tem demanda, às vezes, no escritório. É um sossego. Ô, Roberto, você falou de uma pessoa do Equador aí, só para ele saber, eu já fui parar lá em Manabi, Trasvase Manabi. É um duto de um reservatório de hidrelétrica que foi feito até 2000. A solução que a gente deu foi para concreto com fibras de aço, os elementos segmentados. Fui parar lá em 2000, que deu umas fissuras nos elementos.
segmentados. Aí porque é uma coisa interessante, viu? Essa experiência para mim ficou na cabeça. Até discuti, acho que com o pessoal de Paredes, é o seguinte. Nós fomos lá para o Equador, eu não vou contar aqui tudo que eu tive que fazer para chegar lá na obra, mas consegui chegar lá, e lá nós tínhamos os elementos segmentados, e é o esquema do tatuzão do metrô, ele faz a reação no revestimento para avançar, né? E essa flexão provocada pelo macaco hidráulico aqui no revestimento provocava uma flexão no sentido transversal ao anel segmentado que dava uma pequena fissura, né? No projeto as faces são todas bonitinhas, né? Mas na hora de executar você tem empenamento de face, aí dava uma flexão, aparecia umas fissuras. E aí fui eu lá, um Tupiniquim 2000 lá, né, ver o que estava acontecendo, e veio um consultor de uma empresa inglesa, e e qual foi a solução? A solução não, né? A avaliação desse consultor. Olha, o elemento segmentado tinha 3 metros de desenvolvimento, nós fizemos com 20 centímetros de espessura. Então, se você pegar esse 3 metros de 300 centímetros de comprimento dividido por 20, dá uma relação entre comprimento e espessura de 15. Ele disse o seguinte, isso aí está muito esbelto, precisa ser uma relação 1:10. E 1:10, eu teria que passar de 20 para 30 centímetros de espessura, o elemento. Agora, o que significaria mudar mais 10 centímetros? Aí eu pedi um levantamento para dizer o seguinte, quantas peças estão apresentando essa patologia de aparecer uma fissura? Aí fizemos um levantamento lá, 3% das peças tinham esse problema, 97% das peças não tinham esse problema, não tinham problema. Aí o que eu disse? Eu falei assim, nós vamos penalizar a solução com 10 centímetros a mais por conta de 3% das peças? Será que não é melhor a gente tratar a patologia que eventualmente vai acontecer em 3% da peça do que aumentar a espessura das outras 97%? Então, isso ficou na minha cabeça, era uma experiência lá do Equador, que eu fui parar lá, para dizer também o seguinte, às vezes a gente fica aí, e na solução em parede de concreto é uma coisa que tem muito disso. Falar que a gente vai pegar com fibra e sumir com todas as fissuras não é verdade. O que a gente faz é minimizar para que ela tenha um nível de fissuração e você trata a patologia. Não vai penalizar uma solução grande por uma situação de patologia que você pode tratar. Então foi uma experiência lá do Equador que eu acho que ficou na minha cabeça, é importante a gente ter claro. Às vezes a gente saber o seguinte, não tem risco zero, não tem obra de concreto sem fissura, não tem nada, mas o que a gente tem que cuidar para eventualmente tratar? Não pode ter uma patologia generalizada, aí é um problema de projeto. Mas se não é generalizado, como é que a gente pode ter um retrabalho de tratamento dessa patologia? Tá? Isso a gente até percebeu, né, em uma obra que a gente fez, né, Marco, de parede, que a gente foi subindo 2 edifícios ao mesmo tempo, um com fibra na parede e o outro sem a fibra. E a fissura continua aparecendo, mas a gente percebeu que tinha uma incidência muito menor quando a gente usava a solução ali com a fibra, né? Então, eu acho que é legal ter aquela questão do seguinte, o híbrido vem muito para isso, né, também. Então, acho que o sistema híbrido de a gente usar a fibra também, junto com o reforço aí das barras, as telas, acho que vem para ajudar muito nessa questão do desempenho. Eu acho que, até deixa assim, o recado para todo mundo agora. Eu tenho ido muito para obra de convencional agora. A gente tem visto várias oportunidades ali. Aqui essa região fissura, por que não talvez usar o concreto com fibra? Então é bem legal, assim, ir com esse olhar. Toda vez que você for numa obra, ver algum lugar, olhar assim, onde eu posso aplicar? Não é em tudo, mas tem locais que talvez a aplicação da fibra seja estratégico para você melhorar essa questão do desempenho. Então é bem interessante pensar no conjunto, né, da solução. É verdade. Ok. Bom, pessoal, até o nosso grande amigo, ilustre amigo, grande amigo Estevão Rodrigues apareceu aqui na nossa live também, né? O capitão Estevão aí. Estevão, um grande abraço aí, mas infelizmente nós estamos terminando a live, cara. Um grande abraço aí para ti. Pessoal, obrigado de novo, Jéssica, Fernanda, Marco, pela participação aí. Muito bom estar com vocês aí. E vamos para o próximo papo de desempenho aí aqui do ITT Performance. Que agradeço um abraço a todos. Obrigada. Agradeço aí o convite. Um abraço, Roberto, Fernanda, Jéssica. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.